Hoje eu vou trazer algumas dicas e ideias para você aproveitar cada cantinho da sua casa, principalmente quando a gente tem um espaço que é pequeno. Olá, eu sou a Karina e seja muito bem-vinda ao canal Decoro Autêntico. Para a gente otimizar o espaço, nada melhor do que móveis multifuncionais. E temos como otimizar principalmente com móveis que são planejados ou modulares. Esse sim a gente consegue montar tudo certinho, mas não é nada barato. Os planejados são mais caros, né? Porque a gente faz peça por peça, tudo bonitinho, planejadamente certinho. E os modulares são um pouco mais baratos do que os planejados e é uma opção mais acessível, porque a gente tem menos personalização do que o planejado. Mas se a gente não pode ter a opção, né, de móveis planejados para realmente otimizar, ter lugares para guardar bonitinho, a gente tem que usar outras estratégias, como por exemplo a cama box. A cama box é excelente para quem não tem muito espaço para guardar coisas, porque você realmente vai utilizar aquele espaço para guardar muitas coisas, é um espaço muito grande. Eu guardo malas, travesseiros, um monte de coisa que você pode guardar lá. A cama box ela facilita muito. Outra opção também são os bancos alemães que tem, né, uma abertura, a gente consegue guardar dentro. Tem uns que já vêm prontos, vocês não precisam fazer com planejado, por exemplo. E isso facilita a nossa vida para guardar coisas que a gente não precisa mexer quase nunca, né? E a gente precisa guardar. E esses são ambientes que a gente otimiza, né? Não ocupa tanto espaço e consegue guardar muitas coisas também. Outra ideia são as mesas dobráveis. Hoje em dia a gente percebe que estão vendendo mais essa opção, opções prontas, e você consegue pôr na parede e quando você for utilizar, você dobra, né, e põe o apoio. E quando você não for mais utilizar, você volta para a parede. Isso facilita muito para quem tem muito pouco espaço mesmo. E é uma opção, sem precisar fazer um planejado, se caso você não tiver condição, porque o planejado realmente facilita em muitas situações, mas tem que ter um orçamento maior. E se você for fazer planejado, por exemplo, utilizar o gavetão embaixo da cozinha é uma ideia muito legal também para você utilizar para guardar vassouras e outras coisas que precisem, né, de um espaço maior, mas sem precisar ocupar o espaço que você não tem, né? No caso, embaixo a gente consegue ter essa otimização. Outra ideia também é usar a parede, isso mesmo, a parede vai ser muito importante para otimizar, né, para você ter opções de otimizar, utilizando prateleiras, nichos, ganchos, tudo que for facilitar a sua vida, né, de guardar as coisas e ter, né, mais otimização de uso do espaço. As paredes vai te ajudar bastante nesse sentido. Então as prateleiras, os nichos são mais acessíveis, então ficam mais fáceis de você, né, utilizar na sua casa, principalmente se você não tem muito espaço. É uma opção para decorar e também utilizar como armazenamento. Então você pode pôr acima da sua cama, né, como eu estou mostrando aí nos exemplos para vocês. Fica bem bacana, dá para pôr livros, né, dependendo sempre da grossura da sua prateleira, tá? Para ver se ela aguenta o peso, sempre avaliar isso antes de comprar. Você pode pôr as decorações, deixar um ambiente mais bonito. Também é possível colocar prateleiras no próprio banheiro, como aqui no exemplo, né? A gente pode otimizar dessa forma. Não precisa montar tudo de uma forma tão planejada, é só colocar os nichos, ou as prateleiras uma em cima da outra e dá para você guardar todos os seus produtos de beleza e assim por diante que coloca no banheiro geralmente. Mas percebam que é uma prateleira com uma grossura bem interessante, vocês percebem que não é tão fininha, porque justamente vai precisar aguentar o peso. Outra ideia que eu achei bem bacana, que eu achei aqui no Pinterest, que eu quero compartilhar com vocês, é justamente porta-toalha bem diferente, então você não precisa colocar tudo socado em algum lugar, você pode deixar no seu banheiro dessa maneira, também otimiza e também te traz uma modernidade diferente, né, pro ambiente. Eu gostei bastante e achei uma ideia legal. Outras prateleiras que eu trouxe aqui também é da Shopee mesmo, você se encontra várias prateleiras nesse estilo, um cordão que você pendura, fica bem bacana também, traz uma estética diferente para o ambiente, além de te ajudar a otimizar espaço, né, colocar suas plantinhas, né, ajudar a decorar também. Outra ideia também é utilizar esse tipo de prateleira, que ele é mais arredondada, que você realmente coloque no cantinho, sabe, certinho, isso otimiza
bastante e você não bate, né, não vai te machucar nem nada, porque ela tem justamente a borda arredondada. Então isso é bem legal também utilizar nos banheiros, né, principalmente naqueles cantinhos, fica bacana para usar nesse sentido de prateleira. Uma ideia que eu queria mostrar para vocês também é no hall aqui, de um projeto bem bacana que fizeram, do Coelho Lima Arquitetura. Bem legal, bacana, eu gostei bastante, que ele justamente utilizou, tem bastante ganchinhos, né, que a gente consegue colocar as roupas. Temos uma sapateira ali, ó, bem fininha, mas que, né, dá para utilizar tranquilamente. E para fazer o banquinho, para você tirar, né, não ter que tirar em pé, ele fez uma coisa que vai e volta, né? Você senta, tira o sapato e volta para a parede, então não ocupa muito espaço. Isso é uma ideia muito bacana e eu gostei e queria compartilhar com vocês essa ideia também. Então, como vocês podem ver, dá para fazer bastante coisa usando a parede, né? Então, sempre com coisas que vai e volta, o suporte de colocar nas paredes para você pendurar coisas ou até mesmo decorar, fica bem legal. E outra ideia também é o suporte de porta. Então, a gente vende muitos, né, no formato de ferro, coisa assim, que você encaixa justamente em cima da porta e aqui você tem os ganchos para você encaixar, né, colocar suas roupas ou coisa assim do dia a dia, que aí você consegue encaixar na porta, então otimiza menos espaço ainda, porque não vai pôr na parede, nem vai ficar justamente grudadinho na porta atrás. Agora vamos entender detalhes que fazem a diferença para ambientes pequenos, como por exemplo usar cestos decorativos. Ele, além de decorar, né, deixar o ambiente bonito, você também ajuda a organizar o seu ambiente. Iluminações indiretas também é bem legal para criar um ambiente mais aconchegante, mais interessante, sem ocupar muitos espaços, porque você pode fazer através de LEDs, são bem fininhos, vocês podem, né, até colocar nos móveis, então não vai ocupar tanto espaço, como uma luminária de piso, entendeu? Ou coisa assim. Luminárias pequenininhas que também dão um charme, né, decorativo também. Outra ideia também para você decorar e gosta de plantas é colocar as plantas penduradas no teto. Então, você não utiliza o espaço do próprio móvel, né, que você for comprar ou adquirir, etc. Mas você usa o próprio teto, então é menos espaço ainda que você vai estar ocupando e vai te trazer a decoração que você gosta, né, a conexão com a planta e tudo mais. E sem deixar ela também no chão, né, ocupando mais espaço. Outra dica legal também é os espelhos. Os espelhos, quando a gente utiliza de maneira certa, eles dão muita amplitude para um ambiente que é pequeno. Então, dá uma sensação que ele é um pouco maior do que é. Então, utilizar em pontos estratégicos pode te ajudar bastante a ampliar o seu ambiente. E uma coisa que eu percebo, principalmente para quem tem um ambiente menor, é justamente o que vai te ajudar é a organização. Ser organizado em ambientes pequenos é muito importante para também trazer a harmonia naquele ambiente e não ficar tudo uma coisa absurda, porque a gente já não tem muito espaço. Então, você se organizar com organizadores, né, ter só o essencial, realmente aquilo que você goste, que faça sentido para sua vida naquele momento, sem excessos, eu acho muito bacana ter mais harmonia, né, um ambiente bom, um ambiente limpo, né, visualmente. Então, se a gente se organiza dentro até dos armários, com organizadores, né, deixa tudo organizadinho, fica até mais fácil de a gente se encontrar e ter onde guardar bonitinho. E aí você sim otimiza o espaço dentro dos seus armários, daquilo que você já tem, né? Então os organizadores, né, ver essas questões de se organizar é muito importante. A gente sabe que a bagunça ela deixa um ambiente um pouco mais pesado, né? A sapateira eu gosto muito dessa aqui que você consegue empilhar, então coisas empilháveis é legal também, ajuda a otimizar espaço e organizar. Temos as gavetas internas, então se você consegue fazer um projeto, é bem legal colocar várias gavetas dentro de uma gaveta, porque aí você otimiza o espaço, né, que poderia ser utilizado ali sem nada, né, então você pode utilizar dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Varal mágico também é bem legal, então se você não tem muito espaço, usar esse varal é muito legal. Você coloca na parede ele e quando você quiser utilizar, você puxa, né? E usa de boa, depois que você terminar, você só prende e fecha na parede lá, fica bem discreto. E otimiza o espaço, isso é bem bacana. Então, como eu falei para vocês, evite os excessos, menos é mais. Então, isso dá a sensação realmente de otimizar o espaço, de leveza, de aconchego, que a gente precisa para nossa saúde mental também. É super importante isso. Essas foram algumas das ideias que podem te ajudar a dar uma luz para otimizar o seu espaço da melhor forma possível. Se vocês gostam
gostam desse tema e querem que eu traga mais vídeos assim, é só comentar aí embaixo para mim saber. E aproveitando, já deixa o seu like aí embaixo para apoiar o canal e se inscreva para acompanhar mais dicas como essa que podem te ajudar de design e decoração sempre de forma autêntica, seguindo aquilo que é importante para você. Quer deixar sua casa mais aconchegante? Eu vou deixar aqui outros vídeos que podem te ajudar nessa questão que eu fiz aqui pro canal, que é super importante para nossa saúde. Então é só clicar e assistir. Te vejo lá.